9 de julho, domingo. Muito obrigado por você estar aqui no meu canal no YouTube. Espero que você tenha tido uma ótima semana. O meu nome é Leonel e no vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e também desses papéis aqui, ó, Vale 3, nessa sequência. Petri 4, Açaí, Carrefour, Gerdau, Metalúrgica Gerdau, HPV3, a Apvida. Depois vamos ver alguns papéis que foram pedidos. REC V3, a petroleira, né? PetroRecôncavo, Raiz 4, Pecar 3, Pão de Açúcar e vamos terminar com Soja 3. Lembro a vocês que o que eu falar aqui não é recomendação de compra, só quem pode fazer isso é analista certificado para isso, consultor com certificação para isso. É um estudo que eu compartilho com vocês e vocês façam a avaliação de acordo com o perfil de risco de cada um, de acordo com a metodologia que vocês usam. Índice Bovespa gráfico diário. Vamos começar então pelo índice. Claramente nós temos aqui uma região de suporte nessa faixa em 117.108 pontos. Se cair um pouquinho, nós temos um pouquinho mais embaixo aqui, nós temos um outro suporte de curtíssimo prazo em 116.577. Se fizer uma correção um pouquinho mais forte, pessoal, o próximo suporte relevante é lá em 114.800, que é onde nós temos esse topo aqui que foi rompido. Topo rompido, se vier uma correção mais forte, ele tende a virar um suporte. Esses são os pontos de suporte. Quais são os pontos de resistência? Na minha opinião, nós temos aqui nessa faixa, ó, uma resistência imediata, ou seja, toca ali e tende a cair. Nessa faixa dos 120 mil pontos, 120, 199. Depois, um pouquinho mais em cima, aqui também é uma resistência, esse topinho aqui, ó. Então, ali na faixa dos 120.518. Se subir, tem mais uma resistência logo em cima, dada por essa sombra, né? A parte de cima, a sombra de um candle lá do dia 21 de outubro de 2022, na faixa dos 120.751. Tá? Também é uma resistência de curto prazo. E a outra resistência, essa está um pouquinho mais lá em cima, na faixa dos 121 mil pontos, precisamente em 121.500, 121.600, que é esse topo aqui, ó. Um topo deixado lá em abril do ano passado. Tá? Vejam que o índice fez o que? Uma correção até a média. E está aqui na região da média. Qual média? De 21 períodos. Essa linha roxa mais forte. Tá? Desde março, quando o índice começou a fazer esses fundos, né, cada vez mais altos, ou seja, começou a entrar numa tendência de alta, né? Estamos numa tendência de alta desde março. Veja que o índice faz correções até a média, às vezes passa um pouquinho abaixo da média, depois volta a subir. Corrige até a média, voltou a subir. Corrigiu até a média, está aqui praticamente lateralizado. A média também é um ponto de suporte, ou seja, 118.600 pontos, tá? A média de 21. As duas médias estão praticamente juntas, tá? É normal essa correção e para isso nós vamos pular para o gráfico semanal. Aqui a gente vai ter uma ideia de como é que está a situação. Olha aqui, ó. Mesmo com essa correção aqui, praticamente há 4 semanas a gente está andando de lado. Nas últimas 4 semanas, desde a metade de junho, e a média de 9 períodos, que é a média mais rápida, né? Essa linha roxa mais fina, ela está se aproximando do preço, mas ainda não chegou lá. Quanto mais tempo acumular aqui em cima, andar de lado, mais ajuda a média de 9 a chegar lá. Para que serve isso? Para que o preço faça uma realização. Tá? A gente gosta de comprar quando o preço se aproxima da média. No caso aqui é a média de 9 períodos. Desde que começou a subir lá em março, no semanal é a média de 9 períodos. Quando se aproxima, volta a subir. Tá? A gente compra perto da média porque é assim que a gente deve fazer, né, gente? Comprar quando o preço se aproxima da sua média móvel. Mas vejam que o índice ainda está longe da média de 21 períodos no semanal. Tá? Então, se houver uma correção mais forte, ele tende a buscar a média de 21 períodos. Isso contempla um risco. Ou, em outras palavras, para quem quer comprar para um prazo mais longo, várias semanas, vários meses, tem que ter um pouquinho de cautela, porque o preço ainda está muito longe da média de 21 períodos. Tá?
Bom, seguimos acompanhando nesse tempo gráfico aqui a faixa dos 114.900, 114.800 é um ponto de suporte relevante, tá? Ponto de resistência mais importante, né, o 121.700, logo ali em cima, né, dado por esse topo, tá? Depois a faixa dos 121.600, dada por esse topo aqui de março do ano passado, ok? A situação continua ainda positiva, né? As médias no semanal apontam para cima e essa lateralização aqui é saudável para quem não entrou poder avaliar nas próximas semanas se entra ou não no índice, tá? Vamos ver agora o gráfico de Vale 3 rapidamente, começando pelo semanal. A Vale 3 acumula abaixo das médias, tá? Pela segunda semana está aqui abaixo da média de 9 períodos, então a média de 9 comporta-se como resistência, 67 com 24. Bate em 67 com 24, tende a cair. Tá? Suporte no semanal da Vale, Vale 3. Tá? O suporte é aqui nessa faixa, né, de 64 com 22. Aqui, ó. Depois nós temos um outro suporte que é 63 com 51, aqui, ó, nesse fundo. Tá? Bom, a Vale, gente, faz vamos ver aqui, desde março, ela não toca mais na média de 21, está longe da média de 21. Se por algum motivo a Vale fizer algum repique forte, ela tende a buscar a média de 21. Nós podemos dizer que temos um afastamento, né, uma distância da média de 21 muito grande. Quando o preço está muito acima da média, vamos desenhar aqui um candle, né? Ele tende em algum momento a buscar a média, ou a média chegar até o preço. Tá? A mesma coisa vale quando o preço está muito longe da média de 21, porque caiu muito. Esse afastamento aqui da média, ó, em algum momento ele tende a ser reduzido ou anulado, ou seja, o preço tende a voltar à média. Não há sinal por enquanto disso ainda. Tá? O mercado aguarda por estímulos lá na economia chinesa, né? A Vale tem uma alta exposição à China, paga o preço por isso, tanto para o bem quanto para o mal. Né? Quando o minério está em alta, quando a China está crescendo, a Vale acompanha. Né? Vamos ver aqui no gráfico diário. Tem essa questão dos metais básicos, né? Por enquanto só notícias, rumores, mas de fato nada, então o preço fica aí, né? Essa praticamente a deriva. Né? Aqui no gráfico diário da Vale 3, o que, que nós observamos? Né? A Vale com uma dificuldade muito grande de subir. Ela toca na média ali de 9, ó, toca na média de 9, toca na média de 9 e cai. Tá? Fechou a semana tocando na média de 9 períodos. Então a média de 9, na minha avaliação aqui, ó, é 65 com 61 é um ponto de resistência de curto prazo. Tá? Depois 65 com 86 também é resistência. Depois 66 com 47, 66 com 51 também é resistência no gráfico diário, tá, pessoal, da Vale 3. 66 com 78 também é resistência. Suporte imediato 64 com 31, depois aqui nesse fundo, né, em 64 com 22 aqui, ó, também é suporte. Depois lá na faixa dos 63 com 51 aqui, ó. Isso aqui também é um suporte caso a Vale venha a cair. Tá? O que nós gostaríamos de ver a Vale fazendo é o famoso pivô de alta e fazendo pivô acima da média de 21. Tá? Não vejo nada a fazer em Vale neste momento. Vamos ver agora o gráfico de Petri 4. Não vejo nada a fazer para swing, tá, pessoal? Swing trading, tá? Nem para position, aquelas operações que duram mais tempo. Petri 4. Olha aqui, ó, todo preço tende a recuar até a sua média. É o que a Petri 4 está fazendo. Vejam que ali em maio começou a subir, se afastou da média, né? Voltou até a média de 21. A média de 21 serve como um ponto de suporte para a Petri 4. Tem servido desde março. Será que vai continuar? Vamos aí seguir observando o gráfico, tá, pessoal? Olha aqui, ó, a média de 21 agora cruzou para baixo. Quando volta a subir, cruzou para baixo da média de 21. Quando volta a subir, as médias, tanto a de 21 quanto a de 9,
As duas aqui são pontos de resistência. Então 30 com 20 é uma resistência. Toca ali, tende a cair. Tá? Vamos ver se a Petrobras vai continuar fazendo aqui fundos cada vez mais baixos, né? Ela tem um ponto de suporte imediato em 29,15 ou se ela vai armar um pivô e voltar a subir, buscando a principal resistência de curto prazo neste momento, que é 32,02, dada por esse topo. Certo? Também não vejo nada a fazer. Observem que o volume aumenta um pouco com o papel caindo, tá? No gráfico semanal da Petri 4, a gente observa que o papel está longe da média de 21 e a média de 9 ainda não tocou lá no preço, certo? O ideal é que toque, que nem fez aqui, ó, em maio, né? Haja um toque no preço e haja um toque na média, né? Para começar a se avaliar se vale ou não uma entrada, tá? Nesse momento, o gráfico está dando a seguinte informação: olha, cuidado, porque posso ainda estar fazendo uma realização até onde? Até a média. Tá? Então, até a faixa ali dos 27,61. Tem outro ponto de suporte antes no semanal? Sim, 28,31. Suporte dado por esse topo. Vamos seguir aqui então o nosso estudo. Vamos ver agora o gráfico de açaí, ASAI 3. É um gráfico que eu destaco. Tá? Por quê? Porque ele tem uma configuração aqui que é interessante. Olha aqui, ó, o papel sobe forte, testa fundo e depois começa a acumular. Acumular, veio até as médias. Então, veja que o papel tem uma resistência aqui em 14,44 que ele não consegue romper. Então, se o papel romper 14,44 com volume crescente, esse volume que tem que crescer, tem que aumentar, se deixar um candle de fechamento, pode-se avaliar uma operação, de acordo com o perfil de risco de cada um de vocês. Tá? Então fica aí para vocês avaliarem, mas o rompimento aqui em cima tem que ser com candle de fechamento e volume alto, certo? Tá, lá no semanal do açaí, o que a gente observa? Praticamente andando de lado, né? Já há algumas semanas, fechou acima na média, né? Praticamente de 21 períodos. Tá? O volume já cai drasticamente, esse volume aqui tem que aumentar, caso ocorra o rompimento, certo? Mas o papel está tentando se segurar na região da média de 21 períodos no semanal. O gráfico interessante que eu ressalto é o diário, uma operaçãozinha para swing, com possíveis alvos onde? 14,91, quem sabe 16,27, que são esses topos aqui, ó, deixados em março, esse outro topinho aqui deixado em abril. Fica aí para vocês avaliarem, né? Carrefour, CRFB3, também tem um gráfico parecido, sobe, testa fundo, onda 3. Depois praticamente aqui fica andando de lado. Na minha opinião, se esse papel romper 11,92, se romper esse topo, deixado ali em junho, e se o volume aumentar, pode-se avaliar uma operação, tá? Mas tem que ser um candle de fechamento acima desse nível que eu mencionei, né? 11,91, 11,92 e com volume crescente ou alto. Não pode ser o rompimento aquele do intraday. Tá? Às vezes rompe, mas depois volta. Né? Rompendo ali, próxima resistência, possível alvo 12,68, 13,23, quem sabe ali 13,38, né? Que são esses topos aqui, ó, deixados ali em março. Né? E quem sabe, se subir mais um pouquinho, 14,12, né? Que é essa faixa de preço de fevereiro deste ano. Tá? O papel vem fazendo, depois de cair bruscamente desde setembro do ano passado, o papel vem invertendo a tendência, ó. Vem subindo, fazendo topos cada vez mais altos, fundos ascendentes. Fica aí para vocês avaliarem. Vamos dar uma olhadinha no semanal. Vamos limpar aqui o gráfico. No semanal, o que a gente observa? Papel praticamente acumulado, né? Tá? A média de 9 aponta para cima, a média de 21 ainda aponta para baixo, o preço fecha acima da média de 21 no semanal pela primeira vez desde
novembro do ano passado. Isso é bem positivo, tá? O volume vem caindo, normal, quando o papel está numa acumulação, né? Quem rastreia a tendência não compra dentro de acumulação, tá? Então vamos ver se o papel rompe aqui para cima esse nível que eu mencionei, 11,92. Seguindo, o próximo é Gerdau. Vamos começar de novo, né? Entra no nosso radar novamente os papéis do setor siderúrgico, principalmente Gerdau igual ao 4. Olha aqui, ó. A Gerdau, né? Esse é o semanal da Gerdau, GGBR4, tá? O papel sobe, está acumulando, está fazendo uma realização no tempo. A média de 9 já aponta para cima, a de 21 está lateralizada. Vamos ver se esse papel rompe. Qual é o ponto que ele tem que romper aqui? Tá? Na minha avaliação, vamos voltar para cá. O papel tem que romper aqui a faixa de 26,42, tá? 26,44, 26,45. Tem que romper esses níveis aqui, ó. Isso aqui é uma resistência que o papel está tentando romper e não consegue no semanal. Rompendo, pode buscar o que? 27,46, quem sabe 28,17. São esses níveis aqui deixados em fevereiro deste ano, tá? Fica aí para vocês avaliarem. No diário, a gente vê mais claramente, com maior precisão, essa dificuldade do índice de romper essa faixa aqui em 25 com 26 com 42, 26 com 45 aqui, ó, tá? Toca lá, cai. Toca, tenta tocar, caiu de novo. E agora, será que vai? Vamos ver, tá? Vamos ver se o papel deixa um candle de fechamento acima desse nível. Quem sabe busca aquele topo lá em 28,17. Esse topo aqui que eu me refiro, que é o de março deste ano, certo, pessoal? Mas o volume tem que aumentar. Observem que o volume tem caído. Esse aqui é o gráfico diário da Gerdau. Fica aí para vocês avaliarem. Go ao 4 não é muito diferente, né? A única vantagem desse gráfico aqui é que ele anda um pouquinho mais rápido do que o da Gerdau. Veja aqui, ó, ele fechou ali num ponto de resistência bem importante, 12,37. Na minha avaliação agora, essa sombra aqui é a resistência que tem que ser rompida, tá? Ou seja, 12,50. Go ao 4 tem que romper 12,50. Tá? Ela está tentando romper essa resistência aqui, na faixa que ela fechou na última sexta, 12,37. O que tem que melhorar nesse gráfico? Volume, né? Olha, o volume tem caído, esse volume tem que subir, tá? E tem que haver o rompimento aqui com o volume alto ou crescente. O volume tem que dar sustentação ao possível alta, tá, pessoal? Então, se a Goal 4 subir, pode buscar como alvo 12,81, quem sabe ali 12,87 e quem sabe fechar um gap, né? Se nós olharmos aqui para a esquerda do gráfico, olha só, tem um gap. Então a parte inferior, a parte superior do gap é um ponto de resistência, tecnicamente falando, né? Isso daria ali a região de 13,21, também um possível alvo, tá? Seguimos acompanhando. Lá no semanal, o que a gente observa? O papel vem fazendo fundos cada vez mais altos. Aqui a média de 9, a média do especulador, 9 períodos, já cruza para cima da média de 21. Tá? Então é por isso que ele é um gráfico melhor que o da Gerdau, um pouquinho melhor. Né? E vamos ver então se rompe aquela máxima ali de 12,50. Né? Tá? O que precisa melhorar nesse gráfico é o volume. Né? O volume está caindo, ele tem que subir. Fica aí para vocês avaliarem de acordo com o perfil de risco. HPV3, uma empresa que passou aí por momentos muito difíceis, né, no início do ano, e o papel fez algumas alterações em sua estrutura financeira. O mercado gostou, o papel vem subindo depois de chegar ali abaixo de R$ 2. Então o papel fez um movimento muito bonito aqui, né? Olha aqui, ó, sobe. Agora está acumulando, tá, pessoal? O papel fez quantas semanas aqui de alta, né? Foi 9 semanas de alta. Está andando de lado, está andando de lado. Quanto mais tempo andar de lado, melhor. Para a média de 9, que já está pertinho do preço, e a média de 21 se aproximar.
Lembrando que andar de lado, lateralizar, é uma forma de correção no tempo. Tá? Na minha avaliação, esse papel fica muito interessante quando romper essa lateralização para cima, ou quando romper precisamente a região de 4,54. Mas tem que ser um candle de fechamento no semanal. Esse aqui é o gráfico semanal de HPV3. Um candle de fechamento com volume alto ou crescente. Tá? Porque aí o papel pode buscar o que? Primeiramente ali 4,84, quem sabe R$ 5, né? Depois 5,15, 5,24, tá? Eu acho que é um papel importante para botar no radar aí HPV3, tá? Aqui é o gráfico diário de HPV3. Aqui dá para ver melhor a lateralização. Ó. Ela se segura na região da média de 21, mas não consegue romper lá em cima, né, o ponto de 4,55. Tá? Então, 4,54, 4,55 é o ponto a ser rompido, mas o volume tem que voltar a subir, certo? Subindo aqui pode buscar esses topos na faixa de 5 reais, 5,24, quem sabe 5,39. São topos deixados entre dezembro e fevereiro deste ano, antes do papel desabar com força. Fica aí para vocês avaliarem também HPV3. Vamos ver agora papéis que foram pedidos. REC-V3, a petroleira Petro Recôncavo, no diário. A Petro Recôncavo fez um movimento muito bonito. Na sexta-feira, né, subiu mais de 6%. Esse é o gráfico diário de REC-V3 e rompeu, fechou acima do topo aqui desse topinho aqui, ó, deixado em junho, né? Ali na faixa dos 20,25, rompeu aquela região. Agora, gente, se o papel continuar subindo, 21,21, se o petróleo também ajudar, né? 21,96, né? R$ 22. São os próximos níveis de resistência, tá? Onde é que o papel tem suporte? Caso faça um pullback, né? Caso faça um recuo depois dessa subida forte na sexta, ela encontra tecnicamente suporte no topo rompido em 20,25. Se cair um pouquinho mais, a faixa de R$ 20, 20,6 também é um ponto de suporte. O outro na média, né? 19,31. Vejam que ele sobe na sexta com um volume um pouquinho maior do que nos pregões anteriores, isso é positivo. Tá? É um bom gráfico, vem subindo com dificuldade, né? E a empresa, na sexta-feira, na quinta noite, eu acho que a empresa divulgou o resultado da produção no mês de junho, né? Acho que foi isso. E o que levou a empresa a ter uma alta aí bastante consistente. O gráfico semanal da REC-V3 é onde nós temos aqui um probleminha, né? Porque olha só, o papel sobe desde maio, né? Faz aqui uma rápida correção, não dá nem para dizer que é uma onda 2 para baixo, né? Praticamente uma lateralização e já volta a subir de novo. Ele encontra uma resistência bem importante em 21,10, na região da média de 21 períodos. Isso aqui é uma resistência importante, tá? Ele toca ali e tende a cair. Se romper, o papel fica muito bonito, né? Tá? Então, o que daria para fazer aqui? Uma operação, de repente, aos lotes. Compra lá no gráfico diário, né? O ideal aqui no gráfico diário, esperasse aqui uma possível correção ou lateralização no diário. Depois de lateralizar um pouquinho, se voltar a subir, aí com o volume dando condições, alto ou crescente, né? Espera no gráfico semanal até se aproximar ali de 21, 21,09. Talvez tenha alguma resistência ali importante, né? Se romper 21,09, compra mais alguns lotes. Com alvo onde? 21,95, R$ 22, né? Esse topo aqui é a próxima resistência, tá? O papel pode ficar muito bonito graficamente, certo? Mas no momento tem que ir com cautela, tá? E essa cautela é exigida pelo gráfico semanal, mas é um bom papel sim para continuar se acompanhando. E por favor, você que fez esse pedido, não entenda isso como recomendação, tá? É um estudo. Raiz 4, Raizen, no semanal. O que está faltando para esse papel aqui, pessoal? É um gráfico bonito, né? Raiz 4 no semanal. Sobe claramente. Temos aqui uma inversão da tendência, né? O papel fez o IPO em agosto de 2021.
e depois disso conheceu uma queda brusca, caiu do 6 para 2, né? Bom, depois o papel começou a subir em função aí dessa questão quando o governo resolveu desonerar o combustível, gasolina, enfim, essas empresas aqui ficaram prejudicadas, né? Que elas têm um combustível verde e o consumidor prefere a gasolina e mais barata, né? Mais competitivo. Então esse setor sofreu muito com isso, né? Com o fim desses subsídios da gasolina, o papel volta a subir. A mesma coisa aconteceu com São Martinho, SMTO3. Só que o papel está precisando de quê? De fazer uma correção aqui, seja no tempo, andando de lado. Ele até fez aqui no mês de maio, né? E já voltou a subir. Ele precisa de uma correção de novo, né? Ou andando de lado ou caindo. Até a região de 3,90 por ali, né? Porque comprar agora é assumir um risco aí, né? Um risco percentual. O papel está longe aqui da média de 9 períodos, 7%. E longe 21% da média de 21 períodos. É assumir muito risco, olhando o semanal. Tá? Olhando o gráfico, olhando aqui o gráfico de 21, o gráfico diário, o que a gente observa? Que o papel tem encontrado um suporte relevante na média de 21 períodos. Esse é o gráfico diário de raiz 4. Olha aqui, ó, tocou na média de novo. Tá? Como a média tecnicamente é um suporte, né, desde maio, tá? Então, gente, ele tende a voltar a subir. Vamos ver, tá? Ele fechou um pouquinho, praticamente na média, ali 4,20 na última sexta, depois de corrigir, depois de fazer uma correção, né? Olha aqui, estava um pouquinho longe da média de 21, volta para ela, né? Então vamos ver agora se o papel consegue se recuperar. Deixando um candle aqui de máximas e mínimas maiores que na sexta, o papel tende a buscar o quê? Tende a buscar de novo aquele topo lá, né, em 14, em 4,72 aqui em cima. Ó. Tende a buscar, tá? Eu não estou falando que vai, certo? Então, uma possível compra agora teria um alvo relativamente pequeno, tá? Estamos falando aí em termos percentuais, algo em torno aí de o que? 10%, enfim. Não é tão pequeno assim, 10%, né? O problema é que a gente teria que esperar armar aqui, o ideal seria armar um pivô de alta nesse tempo gráfico no diário, né? Então, gente, é um papel que, na minha avaliação, o ideal seria ele ficar corrigindo aqui por mais um tempo, né? Enfim, não é que ele seja um papel ruim. No diário ele dá condições, desde que arme um pivô, ou você pula lá para o gráfico de hora em hora para tentar enxergar aqui um pivô, tá? Pivôzinho de alta. Por enquanto não tem ainda, tá? E até aqui poderia ter um pivôzinho de alta, né? Mas é o que a gente gostaria de ver um pivô mais consistente, né? Tipo esse aqui, assim, ó. Olha aqui, ó. Tá? Então ele vai ter que cruzar para cima da média de 21 no semanal e aí você tenta encontrar esse movimento aqui, tá? Para tentar explorar essa possível alta do papel. Agora, essa ida do papel até o topo lá em 4,72 mais ou menos, né, até o topo, tem que ser acompanhada de volume um pouquinho mais alto ou crescente. Né? Tá? A Raizen tem um pequeno problema de liquidez em relação aos outros papéis que estão que eu já mencionei aqui. Né? Tá? São papéis mais líquidos, a Raizen é um pouquinho menos líquido. Tem que ter uma cautela, tá, gente? Por causa do gráfico semanal. Não é um gráfico ruim, são gráficos bons, clara tendência de alta no semanal e no diário, tá? Mas no semanal, qualquer motivo aqui, o papel pode fazer uma realização mais forte até 3,89, pelo menos que é a média de 9. Aqui nesse tempo gráfico tem que ver se ele não vai perder 4,11, que é tecnicamente um suporte, tá? Então, acho que vale a pena colocar no radar, né? Mas muita cautela lá no semanal. O diário tem que ver se ele vai armar um pivôzinho aqui. Se armar pivô e romper a primeira resistência aqui, ó, na média de 9, 4,37. Depois tem 4,40, depois tem 4,52. São resistências de curto prazo,
tá? Fica aí para você avaliar. Vamos agora ver Pecar 3, Pão de Açúcar, Grupo GPA, papel que subiu muito, muito forte aí nas semanas que passou, na semana que passou, e 9%, né? Subiu no dia 4 de julho, depois subiu 10% na sexta-feira, e o papel está longe, ficou longe das médias, né? Então, quem pediu Pecar 3 pediu isso aí foi no último domingo, né? Quando ainda dava condições de entrar, mas agora já não dá mais, né, gente? Agora já foi, né? O melhor timing de entrada aqui para fazer essa operação foi em R$ 18, quando rompeu esses topos. Tínhamos um topo duplo aqui, ó, que rompeu e o papel disparou, né? Topo duplo é uma região de resistência muito forte no gráfico, né? Mas quando rompe o papel dispara, né? Teve notícias aí em âmbito corporativo da empresa, né? Que ajudaram, o mercado avaliou de forma positiva. Tem essa questão dos juros, eles impactam empresas se houver uma queda, né, um ciclo de queda dos juros. A expectativa de que ocorra um ciclo de quedas faz com que ações desse setor de varejo, né, que inclui Carrefour, Açaí, tendem a performar melhor, né? Então, mas já nesse momento não tem entrada no gráfico diário. Tá? Não vejo entrada, né? O volume sobe, o papel subiu, quem entrou está de parabéns, né? A última entrada aqui foi em 19,16, né? E agora tem que esperar uma realização de curto prazo aí do papel, tá? Tem que esperar o papel recuar de repente até os topos rompidos, né? Vamos botar aqui 21,05, né? Um topo aqui, ó, tá? Ou quem sabe até aqui 20,62 também. Ou o papel ficar andando de lado lá em cima, para dar tempo das médias se aproximarem do preço, né? Tá? Bom, e então não vejo operação aqui no gráfico diário de Pecar 3, tá? Vamos terminar nosso estudo então com soja 3. Soja 3 no gráfico diário. Soja 3 é um papel interessante, por quê? Porque o papel sobe, aí o papel ele acumula, tá? Esse aqui é o gráfico diário de soja 3, né? Todos esses papéis do setor do agronegócio, como eu já mostrei aqui há uns 2, 3 vídeos atrás, eles tiveram uma realização importante, né, desde março, desde o começo do ano. Após essa realização, a gente já vê o que? A média do especulador de 9 períodos subindo acima da média de 21, cruzando para cima. Então temos um movimento especulativo de curto prazo, o papel subiu aí durante 5 pregões, né? Fez uma correção na quinta, uma correção acentuada aqui, então de 2%, e depois deixou um indicativo de que pode voltar a subir já na sexta, subindo 22%. Na minha avaliação tem que romper 11,66, tá? Rompendo 11,66, próxima resistência, possível alvo 11,94, depois 12,07, depois 12,32. Esse topo aqui é a próxima resistência importante, tá? É precisamente 12,33. Então ele toca ali e tende a cair. Se continuar subindo, pode buscar o topo, 13,13, esse topo aqui, ó, lá de março deste ano, né? Tá? Então tem que cuidar se não vamos ter o que? Um pivô de alta aqui, ó, certo? Fica aí para vocês avaliarem. A compra, se houver, tem que ser no rompimento de 11,65, mas com volume alto ou crescente. O volume vem subindo, tá? E no semanal? No semanal, vamos limpar um pouquinho esse gráfico. Observamos o que aqui? Que o papel veio até a média, tá? Então ele está num ponto de resistência. Tem briga aqui entre compradores e vendedores, tá? Não deixa de ser uma situação gráfica interessante. Embora a gente faça a preferência do pivô de alta, mas esse pivô pode demorar várias semanas ou meses para ser construído, né? Se é que vai ter. Deixou aqui um martelo, né? Quase um martelo num fundo, subiu 6% na semana que passou, e agora, gente, o papel vai ter que romper ele 11,53, né? Tá? Então aqui no semanal ele ainda está construindo, quem sabe, uma perna de alta,
Depois, talvez daqui a algumas semanas ou meses, pode ter uma correção e aí depois pode voltar a subir com força para buscar lá os 13, tá? Isso é uma suposição, é uma hipótese. O fato é que para operações de swing trading, o papel pode dar condições. O ideal é que fique mais tempo aqui andando de lado, né? Antes de romper ali 11,66, 11,65. E sim, vale a pena colocar no radar. Soja 3, boa safra. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos então no próximo final de semana. Até lá, muito obrigado.